Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Primeiramente, feliz Páscoa para todo mundo. Que sua Páscoa tenha sido repleta de chocolate, de muita família, de muito bacalhau. Tenha sido magnífico, tenha sido muito especial. Bom, meus queridos, vamos conversar sobre finalmente a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que eu espero muito, porque nas 10 primeiras rodadas a gente já tem um corpo definido do Campeonato Brasileiro, melhor do que lá no comecinho. Eu vou passar rapidinho com vocês pelos jogos, depois vamos analisar a tabela, como cada clube vai projetar a essa continuidade do Campeonato Brasileiro. Temos 28 rodadas pela frente, mas que já encaminhamos para a finalização do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Faltam 9 rodadas para acabar esse primeiro turno e vamos ter o retorno começando depois da Copa do Mundo. Vamos, queridos. Vamos começar então pelos jogos de sábado, onde a gente teve a goleada, ou o chocolate, do São Paulo em cima do Cruzeiro no Morumbi, né? 4-1 no placar. O São Paulo saiu na frente com o Caleri de pênalti, conseguiu o segundo gol também com o Ferreirinha, mas no primeiro tempo, né? E aí o Christian descontou, fez o 2-1 para o Cruzeiro no comecinho da segunda etapa. No segundo tempo, aí o São Paulo continuou com a pressão e conseguiu fazer os 2 gols e ampliando, né, a goleada com os 3 gols do Ferreirinha na partida. O Cruzeiro é um time muito exposto, é um time que vacila demais no setor defensivo, e isso, né, no Morumbi. Eu só queria fazer um adendo rapidinho. Uma derrota no Morumbi não é uma derrota ruim, não é uma derrota que não está no calendário dos grandes clubes. O tropeço lá é sim um pouco esperado, mas eu acho que essa goleada do Cruzeiro, que acabou sofrendo para o São Paulo lá no Morumbi, agrava um pouco essa derrota, e além do mais, né, o Cruzeiro não conseguir sair do Z4 nessa 10ª rodada. Não é um time para ficar nessa parte de baixo da tabela, é um time que ainda vai engrenar, é um time que ainda vai obter bons resultados até, eu acredito, né, até o retorno desse Campeonato Brasileiro, mas vai levar tempo, né, e tem que ter paciência. O Cruzeiro ele é derrotado fora de casa, venceu muito bem na última rodada dentro de casa, mas fora acabou sendo goleado pelo São Paulo numa derrota que eu volto a dizer, é normal, é uma derrota, né, corriqueira de um clube. O São Paulo é um clube muito forte dentro de casa, mas esse 4-1 agrava um pouquinho, além do mais, do momento do time no Z4. Então é uma derrota esperada, mas não, obviamente, essa goleada sofrida, ainda mais tomando 3 gols do Ferreirinha ao longo do jogo. Também no sábado tivemos um empate lá no Couto Pereira entre Coritiba e Fluminense, mais um tropeço esperado, né? Jogar no Couto Pereira é sim um estádio difícil, complicado. O Fluminense sai perdendo com o gol do Thiago Coser no finalzinho, na reta final do segundo tempo, e aí consegue um empate com o John Kennedy já realmente nos últimos minutos da etapa final. E o Fluminense dominou o confronto, né? Por mais que o Fluminense estivesse dominando o duelo, o Coritiba também conseguia levar muito perigo no seu ataque. E isso, obviamente, se confirmou com o Coritiba saindo na frente e o Fluminense tendo que buscar o empate na reta final do jogo. Para mim, um empate justo no placar, pelo que as duas equipes construíram na partida, mas, obviamente, o Fluminense sai um pouco reclamando desse empate por conta desse tropeço que tem fora de casa. Quem tropeçou finalmente, né, foi o Renato Gaúcho comandando o Vasco. O Vasco perdeu a primeira com o técnico nesse Campeonato Brasileiro e foi de virado. O Vasco sai na frente com o gol do DVD, né, do David, no segundo tempo. O Villalba consegue o empate para o Botafogo e aí o Matheus Martins, num golaço, consegue a virada para o Fogão lá no Clássico no São Januário. O Clássico foi muito intenso, os dois times conseguiram criar oportunidades desde o primeiro tempo, conseguiram ter criatividade na primeira etapa para sair na frente, mas no final do jogo o Vasco acabou vacilando e levando essa virada, né? O empate mesmo já tinha sido um vacilo, porque você não pode tomar um gol de empate 5 minutos depois dentro de casa, né, jogando até um pouco melhor do que o Botafogo. Mas é a primeira... Cai aqui a invencibilidade do Renato Gaúcho à frente da equipe vascaína, mas não acho que isso seja, né, um terror, ou seja, uma tempestade em copo d'água. Eu acho que dá para ir com calma, uma derrota até tranquila num clássico, né? Óbvio que a gente não espera isso, mas, cara, não dá pra fazer tempestade com essa derrota de virar pro Botafogo. No domingo, aí sim, no domingo de Páscoa, a Chapecoense empatou dentro de casa com vitória em 1-1, resultado péssimo para os dois. Os dois times precisam vencer para sair dessa zona de rebaixamento, dessa sombra do Z4, mas ficaram no empate, né? Mais um jogo onde a Chape cria bastante oportunidade no jogo, mas a efetividade tá lá embaixo, né? A Chapecoense não consegue
concluir tanto assim as suas chances em gol. E o Vitória também passou boa parte do jogo só se defendendo. Quando foi para o ataque, conseguiu fazer o gol de empate na reta final da partida. Né? Faltou realmente qualidade para o time na frente, né? Falando da Chapecoense, e também na defesa para conseguir segurar esse resultado no final. A Chape saiu na frente com o gol do Neto Pessoa aos 42 minutos do segundo tempo, e ali nos acréscimos, já nos 48 minutos, o Mateuzinho de pênalti conseguiu empatar a partida lá na Arena Condá. Também no domingo tivemos 7 jogos no domingo, né? O segundo jogo do Domingão foi entre Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, aonde o Galo venceu por 2-1 a equipe do Furacão, né? Vitor Hugo e Gustavo Scarpa fizeram os gols do Galo, e aí aos 88 minutos do segundo tempo o Julimar descontou para o Furacão num jogo muito pobre de criatividade dos dois times, mas o Galo foi levemente melhor e mereceu obviamente essa vitória dentro de casa. Mas o jogo que a gente viu do Galo contra a Chape semana passada, no meio de semana, é completamente diferente desse jogo que teve dentro de casa. Parece que na Arena MRV o Galo encontra muita dificuldade de criação, até um caso para a gente estudar e acompanhar ao longo das rodadas. No domingo, também, no terceiro jogo do Domingão, tivemos a virada do Flamengo em cima do Santos. O Santos sai na frente com a única chance que teve clara no jogo inteiro. Né? O Lautaro conseguiu fazer um lindo gol, um golaço, e colocar o Santos na frente logo no comecinho do segundo tempo. E aí, né, alguns minutinhos depois, o Pedro, de Jorginho de pênalti, e o Lucas Paquetá viraram a partida para o Flamengo 3-1 no placar. Era uma virada, eu acho que até esperada, acho que era muito difícil o Santos segurar o resultado até o final do jogo. Se conseguisse, era digno de nota aqui, digno da gente enaltecer esse jogo defensivo do Peixe, mas dentro dos parâmetros da partida e da pressão que o Flamengo fez, o Flamengo conseguiu a boa virada lá no Maracanã. Eu acho que a virada viria, mesmo com ou sem o pênalti duvidoso em cima do Arrascaeta. Na minha opinião foi, sim a carga do jogador do Santos nas costas do Arrascaeta. Para mim um pênalti até incontestável, mas as pessoas começaram a comentar sobre, e eu acho, obviamente, né, como todo pênalti, o Arrascaeta valoriza bastante. E a arbitragem nessa partida foi do Anderson Daronco, marcou o pênalti para o Flamengo. Muito bem marcado, volto a dizer, tá? Acho que cabe interpretação, enfim, etc. Mas, na minha opinião, pênalti muito bem marcado para o Flamengo, que consegue essa boa virada jogando em casa, que seria um caos perder para o Santos no Maracanã. Na Fonte Nova, desde novembro, o Bahia não perdia, perde agora em abril, né, para o Palmeiras por 2-1. O Palmeiras sai na frente no primeiro tempo, num golaço do Arias também, e aí o David Duarte, no comecinho do segundo tempo, consegue um empate com o Bahia, e na reta final, o Santiago Minho acabou empurrando contra o próprio Patrimônio, e o Palmeiras fez o segundo gol. Foi um jogo muito tenso, muito intenso, com os dois times dividindo muito, né, as possibilidades de pontuação ali, né, o Palmeiras querendo vencer, o Bahia também. Sobre o gol do Palmeiras, para mim um gol muito legal, não acho que há falta, se a gente for marcar todo o empurrão dentro da área, ofensivo ou defensivo, vai ter muito pênalti, vai ter muito gol não marcado. Eu acho que deve seguir o jogo e muitos empurrões aí que a gente vê, porque o jogador valoriza mesmo para tentar ludibriar a arbitragem, e nesse lance nada aconteceu. O Santiago Mingo empurrou contra o próprio Patrimônio e acabou saindo o gol contra, que culminou na derrota do Bahia. Acho que toda e qualquer reclamação a respeito disso é um choradeira, né, e a gente está vendo uma crescente disso acontecendo no Campeonato Brasileiro, que por enquanto está bem menos polêmico do que no ano passado, né, diga-se de passagem. Também tivemos no domingão a vitória do Internacional em cima do Corinthians por 1-0, o gol do Bernabé no segundo tempo, num chutaço de fora da área. O Hugo nem foi para a defesa, de um chute tão bonito mesmo que foi do Bernabé. Esse jogo marcou o 8º jogo seguido do Corinthians sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, seguido, né, juntando os jogos, por exemplo, também do Campeonato Paulista. É uma derrota dolorida, porque acaba culminando aí na demissão do Dorival Júnior depois da partida. Vou dizer a verdade. O quanto vale para você uma tolerância, uma paciência para um técnico que foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa do Brasil? Para o Corinthians foram 8 jogos. Eu acho isso muito pouco. Eu acho isso banal para o que o Dorival Júnior apresentava para o Corinthians, de possibilidade de títulos nessa temporada e de qualidade técnica realmente à frente do elenco. O Corinthians tem um elenco muito remendado nesse começo de Campeonato Brasileiro.
ora com o Memphis Depay, mas sem Yuri Alberto, ora com Yuri Alberto, mas sem Memphis Depay, e o time tem uma dependência desses dois jogadores muito grande. Lingard e o Zacarias lá ainda nem conseguiram desempenhar futebol ainda, falta eles se readaptarem para o futebol brasileiro, então esse entrosamento com o clube também. Então é uma derrota para mim justificável pelo que o Inter também construiu na partida, foi um jogo muito abaixo de criatividade dos dois times, mas a demissão do Dorival Júnior para mim é injustificável. Tá? Não acho que a demissão tenha sido acertada, não acho que isso é uma decisão de um clube profissional do futebol brasileiro, tá? Isso para mim é meu comentário sobre a demissão do Dorival Júnior. Também no domingo, caminhando para a reta final dos jogos, o Bragantino venceu fora de casa o Mirassol por 1-0, o gol do Drizzy do Pita no comecinho do segundo tempo. Queria falar rapidinho só desse jogo, tá? O Mirassol perdeu mais de 14 jogadores no começo de temporada, com transferências, etc. Há uma reformulação na equipe. E esse começo de campeonato brasileiro, junto que a campanha muito medíocre que o time fez no Campeonato Paulista, condizem com esse momento. Há sim a reformulação, há a manutenção do trabalho do Guanais, eu acho isso corretíssimo pelo que ele entregou para o Mirassol ano passado, mas também temos que ter a paciência com esse time ao longo desse começo de temporada. Se na reta final, depois da Copa do Mundo, o time não conseguir desempenhar mais o bom futebol, aí sim eu vou ter minhas críticas aqui a respeito do trabalho desse ano do Mirassol. Mas no momento, eu acho que é tudo esperado que eu esperava do Mirassol nesse começo de Campeonato Brasileiro, nesse começo de Paulistão. É um time que se esgotou ao máximo no Brasileirão do ano passado, né? A maioria dos jogadores do Mirassol fizeram mais de 30 partidas ano passado, né, no Campeonato Brasileiro. E esse ano o clube enfrenta um calendário cheio, né, coisa que é novidade na equipe, né? O time ele pulou algumas etapas, né? Ele não começou da Copa do Brasil e foi passando, ele foi direto para a Copa do Brasil e direto para a Libertadores. Direto, eu falo até para os grupos da Libertadores, né? Então é de se esperar que o time oscile muito nessa temporada. Então, para mim, nesse momento, não há críticas a fazer ao trabalho do Guanais, ao trabalho do Mirassol. Eu acho que é um processo natural. O time está cansado do ano passado, o time está reformulado do ano passado, então é normal essas derrotas, é normal esses tropeços no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que em 30 rodadas, em 30 pontos possíveis, o time fez só 6, eu entendo. Mas também tem que entender esse lado humano do Mirassol, que perde em casa para o Bragantino, que está num bom momento, venceu o Flamengo na última rodada, vence agora de novo o Mirassol fora de casa. Então dá para entender, mas não vou crucificar aqui o trabalho do Guanais e nem do Mirassol nesse começo do campeonato, por exemplo, porque eles são guerreiros nessa temporada, assim como o Remo. O Remo, para mim, é um dos times mais guerreiros, junto com o Mirassol, nesse campeonato brasileiro. O time pontua fora de casa, consegue segurar um empate jogando contra o Grêmio, e foi melhor do que o Grêmio em muitos momentos. Pô, o Everton pegou um pênalti e fez milagres no primeiro tempo pro o Remo não ter saído na frente. E se sai na frente, eu acho que conseguiria sim a vitória em cima do Grêmio lá na Arena do Grêmio. Foi um empate, para mim, muito amargo pro Imortal, que perde pontos importantes jogando em casa nesse campeonato brasileiro. Vamos passar pela tabela. É o seguinte, vou passar de baixo para cima, tá? Eu vou dizer os clubes que vão permanecer nessa zona e os clubes, obviamente, que não vão, que vão ou sair ou vão descer nesse campeonato brasileiro. Bom, passando pelo Z4, que tem Mirassol, Cruzeiro, Remo e Chapecoense, eu acho que Cruzeiro e Mirassol não devem ficar nesse Z4. Eu acho que o Mirassol vai brigar em algumas rodadas sim contra a zona de baixamento, mas permanecer no Z4 até o final, eu acho muito difícil. Tá, o Cruzeiro nem se fala. Eu acho impossível o Cruzeiro ser rebaixado nesse campeonato brasileiro. Remo e Chapecoense já acho um pouco mais provável. E aí a gente passa para a zona cinza, de que são os clubes que não estão brigando pela classificação nem em Copa Sul-Americana, nem em zona de rebaixamento. A gente tem o Corinthians na 16ª colocação com 10 pontos, mesma pontuação do Santos também com 10 pontos. Na 14ª colocação temos o Vitória com 11, o Inter na 13ª com 12 e o Vasco na 12ª com 12 pontos também. São os times que estão nessa zona cinzenta. Aqui, vou ser sincero, tá? Acho que nenhum desses clubes deve sair muito daqui, pensando assim em Campeonato Brasileiro. Não acho que esses clubes, por exemplo, vão brigar pela Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Perderam muitos pontos no começo de temporada. Acho difícil recuperar isso ao longo do Campeonato Brasileiro. De potencial, apenas o Corinthians eu colocaria como um time que pode estar brigando ali por uma Sul-Americana, subir bastante e brigar por uma Libertadores, por exemplo.
Da 11ª até a 6ª colocação são os clubes que vão para a Sul-Americana, a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Aí temos o Grêmio na 11ª com 12 pontos, Botafogo na 10ª com 12, Bragantino na 9ª com 14, Atlético Mineiro na 8ª com 14, Curitiba na 7ª com 15, Atlético Paranaense na 6ª com 16. Desses, Atlético Paranaense e Curitiba, acho que não conseguem manter ao longo das 38 rodadas essas duas posições na tabela. Então, Atlético e Curitiba, eu acredito que vão cair algumas casinhas e podem estar na zona cinzenta, podem estar na 10ª ou na 11ª colocação, e aí vai depender, obviamente, como vai ficar o Campeonato Brasileiro até a reta final. Na 5ª até a 1ª colocação são os clubes do G5 e eu afirmo para vocês que esse G5 permanecerá ou exatamente assim, ou muito parecido com isso, até o final do Campeonato Brasileiro. Temos o Bahia na 5ª com 17, o Flamengo na 4ª com 17 também, Fluminense na 3ª com 20, São Paulo na 2ª com 20 e o Palmeiras na liderança do campeonato com 25 pontos, 5 pontos de vantagem para o segundo e terceiro colocado. Neste momento, Flamengo e Bahia têm um jogo a menos, né? Tem 9 jogos dos 10 disputados. Disso, eu acho que tanto Flamengo quanto Bahia vão vencer esses jogos atrasados, chegando aos 20 pontos também. Então percebe que há um espaço de pontuação de 4 pontos do Atlético Paranaense para os clubes do G4, né, G5. Então eu acredito que dificilmente a gente vai ter alguma mudança nesse G5 do Campeonato Brasileiro, tá bom? Acho que São Paulo vai estar nesse G5 pela regularidade nesse início de Campeonato Brasileiro que ele fez. Palmeiras, Fluminense e Flamengo são clubes para brigar pelo título e o Bahia para beliscar talvez esse título, mas eu acho que vai ficar difícil, então o Bahia fecharia esse G5. Não acho que o Bahia vai permanecer na vaga indireta para a Libertadores. Eu acho que o Bahia vai conseguir uma vaga direta. Acho que essa vaga indireta será do São Paulo. Mas é isso, meus queridos. Vou passar rapidinho para vocês entenderem como que está a situação. O Palmeiras lidera com a melhor campanha como mandante nesse Campeonato Brasileiro. São 5 jogos e 5 vitórias, junto com o Fluminense. Ou seja, Palmeiras e Fluminense são os melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Por isso eu acredito que os dois vão permanecer no G4 do Campeonato Brasileiro. Como visitante, a gente tem uma surpresa. Palmeiras permanece com a melhor campanha como visitante, com 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, só que ele marcou 9 gols, né, enquanto o segundo colocado marcou 8. Esse segundo colocado é o Coritiba. O Coritiba tem 5 jogos também, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mesma campanha do Palmeiras fora de casa, mas eu acredito que seja muito difícil do Coritiba permanecer com esse favoritismo, permanecer com essa até regularidade até o final do Campeonato Brasileiro. Lembra que o Coritiba, na campanha como mandante, o time é o 18º colocado, né? Perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1 neste Campeonato Brasileiro nas 5 partidas que disputou. E o Coritiba é também, assim como o Palmeiras, um dos clubes que fez 10 jogos no G5 do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso, meus queridos. Temos muita água para rolar no Brasileirão ainda. Como eu falei, são 28 rodadas pela frente e eu não acho que o campeonato esteja decidido. Mas, como eu falei, acho que algumas posições, principalmente o G5, já está praticamente definido. Obviamente que pode vir alguma surpresa depois da Copa do Mundo, janela de transferências, etc. Mas acho difícil a gente ter mudanças graves. Sei lá, nenhum dos clubes do G5 permanecer no G5 até o final. Acho que tem cara de permanecer desse jeito até o final do Campeonato Brasileiro. Forte abraço, até o próximo vídeo, galera. Até mais.